Seja bem-vindo ao devocional diário do Teologia 24 Horas. Hoje, a gente vai mergulhar fundo no material que o Teologia 24 Horas preparou, baseado na sabedoria do pastor Francisco Miranda. Sabe, com o carnaval chegando, que é um tempo de muita festa, para muitos, surge aquele conflito interno, aquela tensão. Como é que a gente navega nisso como cristão? É exatamente isso que a gente vai descobrir junto hoje. Pois é, o carnaval chega e com ele vem aquela avalanche de estímulos, não é mesmo? É música alta para todo lado, são os convites, aquela sensação de que tá todo mundo fazendo a mesma coisa. E para quem vive a fé, isso pode virar um verdadeiro cabo de guerra aqui dentro. Mas a grande sacada que o Teologia 24 Horas nos traz é que a questão não é simplesmente fugir da festa, mas sim descobrir como dar um propósito divino para esses dias. E é aí que essa reflexão nos leva a uma pergunta que muda tudo. O verdadeiro campo de batalha, veja bem, não é a rua, o bloco ou o retiro. É dentro da gente. A questão crucial que o material do Teologia 24 Horas coloca é essa. Quem é que está sentado no trono dos nossos desejos? É a pressão do que está rolando lá fora ou é a convicção que vem do alto? Ok, então vamos aprofundar um pouco nisso. Porque no fundo, o carnaval não cria um problema novo, sabe? Ele só pega um conflito que já existe em todo cristão, essa batalha entre a carne e o espírito, e aumenta o volume no máximo. É uma luta que a gente trava todo dia, mas que nesse período ela fica ali escancarada. Pensa só, de um lado a gente tem a carne. O que é isso? Essa busca sem fim por barulho, por um alívio que dura 5 minutos, por se perder no meio da multidão. E do outro lado, uma proposta totalmente diferente que vem do Espírito. Não é vazio, é paz. Não é confusão, é direção, um rumo certo. São duas vozes, duas forças disputando o controle do nosso coração. E aqui tem um ponto que é chave para a gente entender tudo isso. Quando a Bíblia fala de carne, ela não está falando só do nosso corpo, da pele, dos ossos. O termo original lá no grego é sarx. E sarx descreve a nossa natureza humana, que quando não está sob o governo de Deus, tende para o pecado. É aquela parte da gente que quer fazer as coisas do nosso próprio jeito, sabe? E essa metáfora do rádio é perfeita para ilustrar o dilema. A sarx, a nossa carne, é como se fosse um rádio no volume máximo, com uma música estridente tentando abafar todo o resto. Mas, ao mesmo tempo, tem a voz do espírito, que não grita. Ela é firme, é clara, é constante. A grande decisão de todo dia é: qual dessas frequências a gente vai sintonizar? Que som vai encher a nossa casa interior? Então, diante desse barulho todo, desse conflito, qual é a saída? O mais incrível é que Deus não fala pra gente apenas resista ou fuja. Ele nos dá uma estratégia de ataque, um convite para a ação. Andai no Espírito. Percebe a diferença? Não é sobre se esconder com medo, mas sobre caminhar de propósito, ativamente, em outra direção. E a base para essa estratégia está aqui, em Gálatas. E repare bem, isso não é um conselho qualquer, é uma promessa que vem com uma condição. A lógica é muito poderosa. A ação de andar no Espírito tem uma consequência direta, que é não satisfazer os desejos da carne. Uma coisa leva a outra. É quase uma lei da física do reino de Deus. Certo, mas aí vem a pergunta de $1 milhão. Como é que isso funciona na prática? O que quer dizer andar no Espírito com o trio elétrico passando na porta de casa? É exatamente aqui que o material do Teologia 24 Horas fica super prático e nos dá um verdadeiro plano de ação. E o plano se divide em 4 ações bem estratégicas. A primeira, consagre. Em vez de deixar os dias correrem soltos, separe um tempo com intenção para orar, para ler a palavra. A segunda, proteja. A nossa mente é a porta de entrada de tudo. Então a ideia é ser um porteiro bem atento do que a gente assiste, ouve e lê. Terceiro, sirva. A melhor forma de calar o egoísmo da carne é olhando para o outro. Use seu tempo para abençoar alguém. E quarto, descanse. Isso mesmo, descansar. Mas não é qualquer descanso. É um descanso que restaura a alma, não que esgota. Um descanso em santidade. E com esse plano em mãos, a gente sai do campo das ideias e pisa no chão da realidade. A reflexão agora vira um desafio bem pessoal. Como é que a gente pega tudo isso e transforma em ações de verdade, hoje, na nossa vida? E a pergunta que o Teologia 24 Horas nos deixa para martelar na cabeça é exatamente essa. Chega de sentimentos vagos, de eu queria. O convite é para a gente olhar para a nossa agenda de hoje e perguntar: qual decisão específica, qual sim ou qual não que eu vou dar, vai mostrar na prática quem é que manda no meu dia. E para deixar isso ainda mais palpável, mais preto no branco, o desafio de hoje se resume a 3 ações.
3 passos bem específicos para a gente colocar essa decisão em prática agora mesmo. Então, vamos lá, o desafio é este. Primeiro, 30 minutos. Bloqueia aí na sua agenda. Meia horinha para palavra e oração. Segundo, um ato de serviço. Pense em uma pessoa agora, nesse instante, e faça algo intencional por ela hoje. E terceiro, um descanso santo. Um momento com a família, celular desligado, longe da confusão. É um roteiro simples, mas olha, muito poderoso para o dia. E para a gente firmar essa decisão no coração, o Teologia 24 Horas propõe uma declaração de fé. Isso é muito mais que palavra, é alinhar a nossa vontade com a vontade de Deus. Então, vamos declarar com fé. Em nome de Jesus, declaro que neste dia eu andarei no Espírito e minhas escolhas serão santas. E agora, a gente quer muito ouvir um pouco da sua história. Comente como este devocional diário falou com você, especialmente qual decisão concreta você fará neste carnaval para honrar a Deus. O seu testemunho pode ser exatamente a inspiração que outra pessoa precisa ler hoje. E olha, se você quiser se aprofundar mais neste ou em outros temas teológicos, acesse gratuitamente o teologia24horas.com.br. Lá você vai aproveitar as versões deste devocional em texto, áudio, vídeo e até em infográficos. Teologia 24 Horas, um jeito inteligente de ensinar e aprender.